Naquele fim de noite comum em Jacksonville, uma mulher saiu para se divertir, sem imaginar que jamais voltaria para casa. O que começou como um simples desaparecimento transformou-se em uma busca desesperada. Uma investigação complexa e um dos casos mais inquietantes da região. Hoje você vai conhecer a história de Sherry Prater e tudo o que aconteceu depois daquela última noite em um bar. A história de Sherry Prater começa como tantas outras envolvendo pessoas que desaparecem de forma inesperada. Mas o que a diferencia é a intensidade da busca da família e o complexo caminho percorrido pela investigação. Sherry era uma mulher conhecida por sua personalidade alegre e por frequentar locais movimentados. E na noite em que desapareceu, tudo parecia seguir uma rotina. Ela havia saído para se divertir em um bar chamado Boots and Bottles, localizado em Jacksonville, na Flórida. Era um local frequentado por pessoas da comunidade. Um ambiente simples, onde música, bebida e encontros casuais faziam parte do dia a dia. Nada indicava que aquela seria a última vez em que Sherry seria vista com vida. Quando ela não voltou para casa, a preocupação começou imediatamente. Sua mãe Norma e sua filha Mandy não eram do tipo que esperavam passivamente por respostas. Desde o início, elas sentiram que algo estava errado. Norma, especialmente, agarrou-se àquela pequena chance de que sua filha ainda pudesse ser encontrada e transformou essa esperança em combustível para uma busca incansável. A força dessa mãe se tornou um dos aspectos mais marcantes de todo o caso. Mesmo enfrentando cenários difíceis, gente desconhecida, lugares considerados perigosos, Norma não desistiu. Ela e Mandy colavam cartazes todas as manhãs, pediam informações a desconhecidos e percorriam áreas que muitas pessoas evitariam entrar. Parecia impossível pedir para que a família ficasse parada enquanto a polícia investigava. E apesar das advertências, elas continuavam sua própria busca. As investigações oficiais, no entanto, seguiam um ritmo lento. Detetives de pessoas desaparecidas entrevistavam frequentadores do bar, tentavam reconstruir o último trajeto de Sherry e buscavam pistas, mas as primeiras semanas não trouxeram avanços significativos. A sensação era de estagnação. E os profissionais da polícia também demonstravam frustração pela falta de novos elementos. Eles precisavam manter certos detalhes em sigilo, mas isso não impedia familiares de sentirem que nada estava acontecendo. A verdade é que naquele ponto a investigação estava travada e sem direção clara. A ausência de testemunhas diretas e de registros em vídeo deixava tudo mais difícil. 3 semanas após o desaparecimento, a primeira pista realmente sólida finalmente surgiu. No dia 12 de novembro de 2012, a polícia recebeu uma ligação de Teresa Lennox, uma amiga de infância da filha de Sherry. Ela afirmava ter informações importantes. Segundo Teresa, ela estava morando temporariamente com seu tio, Jack, um frequentador assíduo do Boots and Bottles. Ao ver o caso de Sherry no noticiário, Teresa ficou profundamente abalada, e seu tio teria dito algo que a deixou em choque. Ele teria sugerido saber o que aconteceu com Sherry e mencionado que um motociclista a havia matado por conta de dinheiro, abandonando o corpo em uma área chamada Braddock Road. Quando Teresa apresentou isso aos investigadores, eles imediatamente quiseram saber mais. Porém, ela afirmava não lembrar de nomes e dizia que não via seu tio havia vários dias, dificultando ainda mais a checagem do relato. Mesmo assim, a polícia não desperdiçou a informação e enviou uma equipe para verificar o local citado. Braddock Road ficava em uma área remota da cidade, um trecho de floresta espessa e pouca iluminação. Era conhecido por caçadores que descartavam restos de animais, algo comum naquela região. Quando os policiais chegaram, começaram a vasculhar o terreno difícil, carregado de vegetação alta e inúmeros restos de animais. Foi necessário recorrer a uma equipe especializada com cães treinados para localizar restos humanos, pois os policiais sabiam que não poderiam confiar apenas na visão naquele ambiente. O cão rapidamente indicou pontos de interesse, e logo começaram a surgir fragmentos que pareciam diferentes dos restos de animais espalhados pela área. O local foi isolado, e equipes de perícia passaram dias revirando cada centímetro da floresta, recolhendo fragmentos de ossos, roupas e um pequeno item de joalheria. Conforme juntavam as peças, aumentava a possibilidade de que, de fato, estavam diante dos restos de Sherry. O corpo estava completamente fragmentado e espalhado, resultado não apenas do tempo decorrido, mas também da ação de animais e do terreno hostil. A confirmação só veio após o trabalho do médico legista, que encontrou radiografias antigas de Sherry e as comparou aos ossos recuperados. Assim, oficialmente, a família recebeu a notícia devastadora de que Sherry havia sido encontrada. A maneira como o corpo foi localizado em pedaços deixou a família profundamente abalada. Mandy
A filha relatou que a ideia de imaginar animais mexendo nos restos da mãe foi uma das partes mais difíceis de enfrentar. Norma, que até então se mantinha forte, sentiu a realidade da perda com peso total naquele momento. Para ambas, era inimaginável que a vida de alguém tão querido tivesse terminado daquele modo. Agora a investigação ganhou uma nova etapa. A dificuldade, porém, era enorme. O estado dos restos mortais dificultava muito determinar a causa da morte ou qualquer outra informação que pudesse apontar para um agressor. Por isso a polícia buscou a ajuda de uma antropóloga forense, especialista em analisar ossos e identificar padrões que indicassem ferimentos específicos. Esse trabalho exigia paciência e conhecimento especializado. Enquanto isso, os detetives recomeçavam o caminho desde o início, voltando ao bar que Sherry havia visitado na última noite em que foi vista. O estabelecimento não possuía câmeras de segurança, o que dificultava entender com quem ela havia saído e o que poderia ter acontecido ali. Mas ao conversarem com estabelecimentos próximos, descobriram que uma loja de telefones do mesmo centro comercial possuía uma câmera voltada para o estacionamento. Não era a melhor imagem, era escura, de baixa qualidade, mas poderia oferecer algo. Ao assistirem à gravação, viram Sherry saindo do bar e caminhando até um homem parado ao lado de uma motocicleta. Ela sobe na garupa, ele arranca e os dois desaparecem na escuridão. A gravação mostrava claramente o que pareciam ser os últimos momentos de Sherry com vida, mas o rosto do motociclista era impossível de identificar. Ainda assim, esse era finalmente um ponto concreto na investigação. Pouco tempo depois, a antropóloga forense encontrou algo importante entre os ossos. Um dos fragmentos apresentava uma marca semicircular característica, indicando que Sherry havia sido atingida por um projétil. Era a confirmação de que ela tinha sido atingida fatalmente por uma arma de fogo. No entanto, ainda faltava a parte mais difícil: identificar quem estava na moto com ela naquela noite. A polícia precisava de um avanço e decidiu divulgar o vídeo ao público. Quando as imagens foram exibidas na mídia, uma enxurrada de ligações chegou à polícia. Entre todas elas, uma chamou muita atenção. Samantha Johnson, que viu a gravação, entrou em contato alegando que reconhecia o motociclista. Segundo ela, o homem no vídeo era Johnny Wayne Johnson, seu marido, embora estivessem separados. Samantha tinha mais informações. Ela contou que Wayne havia descrito exatamente o que aconteceu com Sherry e como a levou para uma área semelhante à que foi encontrada, mencionando que a deixou na beira da estrada e atirou nela. Ela também afirmou que ele contou ter arrastado o corpo para dentro da mata porque não teve tempo de escondê-lo melhor. Esse relato chamou ainda mais atenção porque Samantha deu detalhes que aparentemente apenas alguém envolvido poderia saber, incluindo a menção ao local onde o corpo foi deixado e informações fornecidas antes da localização dos restos de Sherry ter sido divulgada publicamente. A polícia, porém, sabia que precisava agir com cautela. Confrontar Wayne exigia firmeza, mas sem ultrapassar limites legais. Quando chegaram à casa dele, ficaram surpresos com a postura calma do suspeito. Ele não fugiu nem ofereceu resistência. Disse que realmente levou Sherry de moto naquela noite, mas segundo ele, a deixou em uma residência próxima. Ele até mostrou qual seria o suposto local, mas bastou a polícia entrevistar os moradores para perceber que a história não se sustentava. Ninguém conhecia Wayne ou Sherry, ninguém recebeu visita naquela noite e nenhuma das informações batia. Apesar de suspeitarem seriamente de que Wayne era o responsável, a polícia não podia prendê-lo apenas com base nas declarações de Samantha. O caso entrava em uma fase crítica. Tudo apontava para Wayne, mas ainda faltava prova sólida. Aquela peça concreta que garantisse uma acusação formal. A equipe de investigação sabia que já tinha muito, mas ao mesmo tempo legalmente ainda não era o suficiente. A frustração dos investigadores crescia, porque deixá-lo ir embora gerava risco e inquietação. Ainda assim, era necessário agir com prudência. As autoridades decidiram manter vigilância, continuar entrevistando pessoas, revisando registros, buscando qualquer pequena informação que pudesse ser adicionada ao processo. Wayne, por sua vez, parecia desempenhar um papel tanto de insinuar quanto de recuar. Ele tinha reputação na comunidade, mas não era afiliado a gangues. Apesar de muitos acreditarem que ele tentava transmitir essa imagem, ele contava histórias que o colocavam como alguém perigoso, alguém com conexões e poder, mas nenhuma dessas narrativas era confirmada pelas autoridades. Isso criava uma atmosfera tensa entre vizinhos e conhecidos, que enxergavam nele alguém que poderia sim ser capaz de um crime. Enquanto isso, os policiais continuavam revisando tudo que tinham e tudo que ainda poderiam buscar. Informações contraditórias de testemunhas, relatos incompletos, detalhes fornecidos por pessoas próximas ao suspeito, tudo isso precisava ser organizado e reavaliado para entender quais elementos poderiam realmente compor um caso forte e sustentado. Era um trabalho minucioso e que exigia paciência. A equipe de investigação sabia que não podia se precipitar, e mesmo assim,
Compreendia o peso de ver um suspeito potencialmente perigoso solto. Era como estar diante de um quebra-cabeça com peças suficientes para ver a imagem, mas com lacunas demais para considerá-lo concluído. Entretanto, a determinação da equipe permaneceu. Eles sabiam que investigações desse tipo, ainda mais sem vestígios físicos sólidos, exigiam persistência e estavam dispostos a seguir até o fim. Descobriram que Wayne tinha uma namorada, mas não conseguiram informações. Ela tinha muito medo dele. Fizeram uma varredura em seu carro e não acharam nenhum vestígio de Sherry. Eles continuaram rastreando informações que pudessem comprovar a versão de Samantha. Ela inclusive aceitou usar uma escuta, mas não conseguiram incriminar Wayne. E assim, sem confissão e sem uma arma, a investigação esfriou por 4 anos. Então, em 2016, um homem chamado Mike Carroll liga para a polícia dizendo que sempre teve medo de Wayne, mas finalmente criou coragem. Ele contou que recebeu uma ligação de Wayne naquela fatídica noite dizendo que tinha feito besteira e precisava de ajuda para limpar algo. Contou que havia jogado o Sherry na mata e queria ajuda para esconder melhor. Mike recusou. A história de Sherry Prater é a junção de dor, perseverança e busca pela verdade. Sua família lutou incansavelmente. Recusou-se a aceitar o silêncio. Enfrentou zonas perigosas. Ignorou o medo e colocou o amor acima de tudo. Mas depois de 4 anos investigando-o, as autoridades finalmente têm a testemunha que precisavam. Durante o julgamento, Wayne aceitou um acordo e foi condenado a 20 anos e meio de prisão. O caso mostra como algumas investigações dependem não apenas de tecnologia e perícia, mas também de coragem tanto das famílias quanto das equipes responsáveis por buscar justiça. Sherry foi levada cedo demais. E sua história é marcada por tragédia, mas também é marcada por força. A força de uma mãe que não desistiu. A força de uma filha que enfrentou cada dia com esperança e dor. E a força de uma investigação que se recusou a abandonar um caso só porque ele era difícil. O silêncio das primeiras semanas deu espaço para pistas. A escuridão da noite do desaparecimento deu lugar a uma verdade fragmentada, mas inevitável. O caso de Sherry Prater revela muito mais do que um crime. Revela a luta humana para não deixar que alguém seja esquecido, a busca contínua por justiça e a certeza de que, mesmo em meio a perdas irreparáveis, existe sempre alguém disposto a seguir tentando. Se você gostou deste caso e quer continuar explorando mistérios reais como este, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever. Até o próximo mistério e lembre-se, a noite pode ser muito sombria.